Imagina só sentar na frente de um piano, sem nem encostar nas teclas, e só de imaginar a música tocando, o cérebro muda fisicamente. Como se a pessoa estivesse ali, sabe, executando Beethoven de verdade. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é ciência pura. Totalmente. E é por isso que, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nos artigos científicos sobre neuroplasticidade e cruzar esses dados com trechos de uma obra filosófica e espiritual bem intrigante chamada Um Curso em Milagres. Exato. O objetivo desse nosso mergulho é entender como a mente humana consegue, reescrever o próprio hardware. Sim. Porque, historicamente, a ciência viu o cérebro quase como um circuito de fábrica, sabe? Totalmente imutável. Mas a regra de ouro que a gente vê nesses artigos de hoje é implacável. Use ou perca. Certo, vamos desvendar isso então. Eu gosto de visualizar o cérebro não como um disco rígido, estático, mas tipo o trânsito de uma cidade grande. Uma rede de avenidas. Isso. Se uma avenida está sempre congestionada com pensamentos ansiosos ou muito limitantes, a equipe de obras biológica do cérebro vai lá e literalmente alarga essa rodovia. Sim, para dar conta do fluxo. Exato. Mas se o tráfego é redirecionado de propósito para uma rota paralela, a via antiga perde a manutenção e atrofia, e a via nova vira a expressa principal. O que é fascinante aqui é que essa analogia do tráfego explica perfeitamente aquele estudo do piano. Ah, sim. Metade dos voluntários tocou as teclas de verdade, enquanto a outra metade... Só imaginou o que estava tocando, né? Sim, ficou só na imaginação. E o mapeamento cerebral mostrou que o espessamento do córtex motor foi idêntico nos dois grupos. Nossa, idêntico. Para a área motora. A mente biológica não sabe a diferença entre uma ação real e a imaginação focada. Uau! Mas assim, imaginar notas musicais é uma coisa. E quando a gente fala de bloqueios cognitivos mais severos? Os artigos citam o caso da Barbara Arrowsmith Young. Ah, esse caso é incrível. Ela recebeu um diagnóstico de deficiência mental irreversível na juventude, mas decidiu tentar treinar a mente lendo relógios analógicos extremamente complexos, aqueles com múltiplos ponteiros. Como que olhar para um relógio conserta um cérebro fisicamente? É que não é só o ato de olhar para o relógio, mas a fricção cognitiva intensa que o processo gera. Ao forçar o cérebro a decifrar vários ponteiros ao mesmo tempo, ela criou um esforço mental brutal. E é justamente esse desgaste... Essa luta para entender o estímulo, né? Literalmente construiu novas pontes neurais sobre as áreas danificadas do cérebro dela, engrossando as rotas até a limitação sumir. Ou seja, a neuroplasticidade prova que existe um maquinário biológico para mudar estruturalmente. Mas todo maquinário precisa de um operador. Com certeza. Precisa de um software dizendo para onde ir. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é onde a nossa segunda fonte, o livro Um Curso em Milagres, entra em cena. É uma mudança de perspectiva bem grande. Sim. Confesso que ao ler o material, eu fiquei um pouco cética. O texto afirma categoricamente que não há ordem de dificuldades em milagres. Isso soa quase como um pensamento mágico. Sim, pode soar assim no começo. Como que a gente concilia uma linguagem puramente espiritual com a neurociência dura que acabamos de dissecar? Esse é o ponto-chave da discussão. Se conectarmos isso ao quadro geral e tirarmos o peso místico da palavra milagre, o que a obra descreve é puramente uma correção radical de percepção. Tá. O texto argumenta que o corpo em si não cria nada, sabe? Ele é só um mecanismo de aprendizado operado pela mente. Quando ocorre essa mudança na interpretação da realidade, abandonando o filtro do medo, que o livro chama de ego, o operador assume o controle do maquinário. Então, quando a obra fala em milagre, a gente está falando basicamente sobre a decisão de parar de enviar tráfego para aquela via expressa da ansiedade. Exatamente. Na visão do livro, o ego é o que causa o congestionamento, fazendo a mente focar na ilusão de separação, nos traumas. Tem uma frase central no texto que ecoa muito bem isso. Qual? Nada real pode ser ameaçado. Então, que faz muito sentido. O medo imaginário ou um diagnóstico de incapacidade visto como imutável representam, o irreal sendo interpretado como realidade. Exato. O milagre, na verdade, seria o salto cognitivo definitivo,
onde a mente redireciona o foco e decide não pavimentar mais a ilusão. É uma escolha de software que afeta o hardware. E a biologia sempre obedece. A falta de foco na limitação interrompe o reforço das conexões antigas, e o próprio organismo entra em ação para podar aquelas sinapses que não servem mais. Então, o que tudo isso significa para a gente? Seja tratando um trauma com exercícios cognitivos repetitivos ou superando o ego através de uma percepção espiritual ampliada, a mecânica é a mesma. O poder de moldar a realidade reside inteiramente na direção em que a atenção é concentrada. O cérebro provê a infraestrutura, mas a percepção define a arquitetura. Que deixa a gente com um pensamento final bem provocativo para quem está ouvindo. Se a biologia demonstra que o cérebro não diferencia a imaginação consciente de uma ação real, e a filosofia mostra que a nossa percepção dita a realidade experienciada. que tipo de realidade está sendo construída neste exato segundo? Pelos pensamentos que rodam aí no piloto automático. Qual via expressa neural está sendo pavimentada agora mesmo em total silêncio?